Genival, combinamos de retornar com a turma que tem grande interesse em asma. A asma pode ser desencadeada por um fator emocional. Sem dúvidas, doutorado. A asma pode ter como fator principal o emocional. O convívio familiar, por exemplo, crianças que têm pais extremamente rígidos, autoritários, podem ter um quadro de asma psicogênico. Então, é importante olhar para o sistema familiar desse indivíduo que tem asma, porque nós somos uma parte, mas estamos inseridos no todo. Quando uma parte está doente, o todo adoece. E vice-versa, quando o todo está doente, a parte também adoece. Isso é sistêmica familiar. Então, no nosso olhar, nós precisamos olhar não apenas para o indivíduo que nos procura, quando você nos indica com asma, mas eu procuro olhar para a família, porque a origem pode estar exatamente no contexto familiar. Interessante isso, porque não simplesmente o tratamento da asma deve envolver apenas a parte medicamentosa. Existe também a parte não farmacológica, não medicamentosa, o controle ambiental, o saneamento da parte almática, porque afinal de contas o ser humano é um ser tridimensional e uma de suas partes é a alma. E a alma cavalga com todos os elementos da emocionalidade, da racionalidade. Existem situações, doutor Genival, nas quais uma crise asmática ou o equilíbrio de um paciente, mesmo em situação farmacológica em curso, não traz grandes benefícios. É preciso fazer o saneamento dessa parte. Quero saber, a respeito da sua opinião, professor Genival Cruz. Doutor Genival Cruz é doutor neste tema do comportamento humano e, evidentemente, dentro da asma, o envolvimento da parte neuropsicoemocional é importantíssimo. Muito bem colocado por você, doutorado. A parte medicamentosa tem sua importância, mas não estamos dizendo aqui que você tem que abandonar. Mas é super importante esse cuidado multidisciplinar, porque em algum momento que você estiver realmente vivenciando, ou o seu filho, um ente querido, vivenciando uma crise asmática, você precisa ter esse olhar, não apenas para o aspecto farmacológico, mas uma psicoterapia, para que você possa se ver e ver o seu contexto familiar e dessa forma alcançar resultados satisfatórios. Interessante, eu tenho observado, doutor Genival, dois momentos nobres em que o lado neuropsicoemocional, aquela questão do nervo vago, que sai lá da medula, aqui nessa parte oblongada da medula, inerva tudo, coração, pulmões, sim, todo o tubo digestivo. Verdade. Interessante você lembrar, doutorado, né, que o nervo vago, né, que nasce aqui, ele é o nervo mais longo do corpo humano, ele vai até o intestino grosso. E ele é o responsável por todas essas questões involuntárias do nosso corpo e responsável também por essas questões psicogênicas. E muitas pessoas, claro, são leigas, não sabem disso, então por isso o nosso olhar é muito clínico também nessa questão do nervo vago, dos seus desdobramentos, de modo que o paciente encontre realmente resultados muito mais rápidos, muito mais concretos ao longo da jornada. É muito interessante porque, às vezes, naquele momento de dicotomia familiar, principalmente de 0 a 5 anos, quando os filhos, por necessidade, às vezes econômica, de manutenção de todo o lar, os pais saem para o trabalho. E essas crianças são alocadas para escolas, pré-escolas, creches, e tenho observado que a manifestação da asma torna-se bastante comum. E ali naquele período da adolescência, da pré-adolescência, 10, 11, 12 anos, 13, quando há uma grande ebulição hormonal, muitas crises são psicogênicas. O médico diz assim, aconteceu uma hiperventilação voluntária, aquele aspecto de falta de ar, aquela hiperventilação, aquela taquipneia, mas tem uma fundamentação absolutamente psicológica. Tem observado isso? Sim, os pacientes, as famílias que me procuram, vejo com muita frequência quadros baseados nessas informações que você acabou de nos trazer. Filhos que vão precocemente para uma creche, para a escola, que são às vezes deixados
por conta do trabalho dos pais, tendem a ter essa respiração com maior dificuldade, podendo desencadear realmente uma asma crônica, mesmo sendo psicogênica. E aí precisamos, como disse antes, de um olhar muito apurado, não só para a criança, mas para o contexto familiar. Quero então deixar essas informações para vocês e alongaremos esse tema ao longo do mês, ao longo deste ano, asma inimiga minha, e quero que vocês fiquem atentos a todas as publicações e dizer, felizmente a asma tem remissão clínica. Crianças e adolescentes, pacientes infanto-juvenis e mesmo adultos tratados por um período evoluem com o desaparecimento da sintomatologia diária, cotidiana, portanto sempre aquela expectativa de resolução. Agradecer, Genival, a sua participação aqui nessa entrevista, foi muito especial, muito obrigado por ter vindo ao consultório. Quer deixar algum detalhe técnico aí para os nossos acompanhantes? Não apenas agradecer por essa riquíssima oportunidade e certamente dizer para os nossos ouvintes, continue acompanhando aí os nossos conteúdos e principalmente a jornada da asma está sendo preparada com muito carinho para vocês. Um grande abraço. Um grande abraço, até um próximo encontro.